como que a oração movimenta o mundo espiritual e como que nós podemos acessar aquilo que está no céu de uma forma impactante. E nós precisamos lembrar de algo. A oração não é para a minha exigência própria, não é para o benefício, não é para aquilo que eu quero, mas oração é para entrar em concordância com a vontade daquele que tem o poder e a soberania sobre todas as coisas. Quando eu oro com a certeza que Deus pode fazer coisas infinitas. E quando eu oro porque eu sei que Deus pode mover o sobrenatural. Eu não sei você, mas de uns anos para cá, o sentido de oração na minha vida tem mudado muito. E a forma com que eu oro tem mudado também. Porque eu sei que independente das respostas que Deus trouxer para a minha vida, eu sei que Ele me ouve. Então quando eu me dirijo a Ele, é com a certeza que Ele está ouvindo todas as coisas. E por que você ora, Alessandra? Primeiro, porque eu creio. Segundo, porque eu profetizo dentro da oração. Terceiro, porque normalmente na oração eu estou entrando sempre em um combate espiritual. Eu oro porque eu sei que o fortalecimento de Deus está sobre mim. Mas para eu entender o poder da oração, eu preciso entender o que é um campo profético, como ele se move. Talvez você olhe para cá, você vê só a estrutura metálica que está acima de nós. Eu não. Eu vejo que acima de nós tem um campo profético e ele se move de forma estratégica. O que é o campo profético, Alessandra? É o mundo espiritual. É onde existe a manifestação de Deus e essa manifestação se revela. Existem pessoas que oram apenas assim: ó Deus, muda o meu marido. Ó Deus, muda o meu filho. Ó Deus, abre a porta de emprego para mim. Vocês estão num nível de oração muito raso. Antes de pedir, ó Deus, restaura meu casamento. Ó Deus, faz isso assim, assim para mim. Você ora assim: ó Deus, restaura a comunhão que eu tenho contigo. Abra minha visão espiritual. Ensina-me a andar nas tuas promessas. Independente de circunstâncias, eu vou crer em ti. Aconteça o que acontecer, tu és o Deus da minha vida. O Senhor pode me dar e pode me tirar. Eu estarei ao seu lado e tu estarás comigo, como esteve com Enoque. A palavra do Senhor diz que Deus andava com Enoque. Eu comecei a perguntar: tu tens andado comigo ou eu tenho achado que tu tens andado comigo? E como nós estamos numa geração muito fast food, eu coloco o meu pedido de oração ali e acho que o outro é responsável pela minha vida. Nós esquecemos que comunhão faz diferença com o Senhor. Se tem um mundo profético se movendo sobre mim, eu quero entender como esse mundo se move. E eu quero entrar nas diretrizes do meu Deus para ordenar no campo espiritual que o demônio saia. Mas eu também quero receber de Deus a autoridade espiritual. E eu quero dizer algumas coisas para você, e talvez você não goste do que eu vou dizer para você agora. É que talvez Deus não vai restaurar seu casamento. Porque antes dele restaurar seu casamento, ele precisa restaurar você e o seu marido, e precisa restaurar caráter. Quando não há restauração de caráter, não há restauração de casamento. E nós precisamos entender no âmbito espiritual tudo aquilo que está sendo feito. Talvez você está aí pedindo: ó Deus, alcance meu filho, para que ele seja cheio da tua presença. E Deus fala assim: antes de pedir para alcançar o teu filho, seja a mãe que quando o joelho tocar no chão, o céu inteiro se mova. Eu vou tocar teu filho, mas eu vou tocar você. Essas realidades, elas fazem muita diferença. Por quê? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos de 16b a
18. Tiago capítulo 5. Amém? Misericórdia, gente. É sério, gente? A palavra diz assim: a oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu chuva, e a terra voltou a produzir seu fruto. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Só que eu tenho que entender, para ser chamada de justa, eu preciso ter uma vida em dignidade, onde Deus olha para a minha vida e entende que naquela vida Ele pode transitar. Olha para mim, presta atenção. Quando você for se dirigir ao Senhor, peça a Ele que passe em revista na sua estrutura humana. Nós não queremos ser apenas repetidores da graça de Deus. Nós não queremos ser apenas aqueles que falam o nome de Jesus. Nós queremos ser frequentados pelo Espírito Santo de Deus. E existe uma grande diferença em ser frequentado e conhecer ao Senhor e somente dizer que conhece. A oração de um justo, ela move o céu. A palavra diz que Elias orou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Mas quando ele voltou a orar, a chuva veio. Eu fiz uma pregação recentemente em Franca, onde eu citava esse profeta que mexe com meu coração e que eu tenho tamanho amor, que é Elias. A fé de Elias, ela tira a minha cabeça do lugar. Porque você não vê nas Sagradas Escrituras nenhuma citação assim: Elias era assim, Elias veio da família tal, Elias andava com cicrano, com fulano. Não tem nada que conta sobre a história dele antes do chamamento de Deus sobre a vida dele. Mas quando Deus o chama, Deus derrama sobre ele uma graça específica. Eu vejo esse homem enfrentando Jezabel, eu vejo esse homem enfrentando Acabe, eu vejo esse homem orando e clamando o fogo do céu para que as ofertas ali molhadas fossem consumidas. Eu vejo este homem fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque Deus se manifesta de forma extraordinária na vida do justo. E o justo precisa ter o quê? Uma vida que atraia a presença de Deus. Às vezes eu estou orando, às vezes eu estou clamando, mas eu não estou em retidão. E isso aqui não é só para você, isso é para mim. Porque tem 4 semanas que Deus tem esquadrinhado a minha alma e eu tenho passado em revista nos mínimos detalhes. A oração é uma arma de guerra potente. Você desmascara a trama do mal. E a primeira trama do mal a ser desmascarada é dentro de você. Por isso nós precisamos aprender que antes de entrarmos na guerra, nós passamos por um abastecimento de Deus, entendendo que as palavras que saem dos nossos lábios são palavras alinhadas. Eu entendo que o mundo espiritual, ele se move em 2 âmbitos. No âmbito que é o que eu amo, que são os anjos, que são os santos, que é a Trindade, que é a Virgem Imaculada. Mas ele se move também num âmbito que eu não gosto, que são os demônios. E eles têm uma estrutura muito alinhada. E nós, como cristãos, não sabemos viver alinhamento oracional. E o Senhor, Ele está dizendo: ative o céu. Ative o céu com a sua oração. Deixa eu revistar a tua alma. Deixa eu trazer o derramamento pleno do Espírito. Quero dar um exemplo. Existem pessoas que há muitos anos atrás oravam com fervor, oravam com amor, oravam com diligência, buscavam a presença. Hoje não conseguem orar. E quando oram, oram mecanicamente. E nós estamos vivendo o reflexo disso nessa geração tão louca,
nessa geração tão perdida, onde as pessoas não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda, onde as pessoas fazem coisas que aterrorizam o nosso coração. E tem um detalhe: a gente não pode nem falar que é errado, porque senão a gente é condenado. E nós precisamos entender que quando o homem perde comunhão com Deus, e eu falo o homem no sentido do ser humano, quando ele perde comunhão com Deus, existe um desregramento estrutural em caráter. E esse desregramento estrutural de caráter, ele reflete na sociedade. E quando reflete na sociedade, o impacto é devastador. E provavelmente vai atacar e vai alcançar a minha casa e a sua casa. Por isso a oração do justo. Por isso você tem que dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou aqui. E como eu estou aqui contigo, confiando em Ti, move o meu coração a crer que, independente das estruturas estabelecidas pelo inferno, a Tua palavra é a última palavra, e eu creio em Ti. Amém, igreja? Você crê?